Aqui a gente está no terceiro domingo dessa nova série, falando sobre metas e propósitos, tempo oportuno, virada do ano, para a gente pensar sobre o que vem de novo, o que fica para trás, o que permanece, qual o desafio que a gente leva para frente. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um tempo oportuno para nós, para a gente sempre pensar sobre como vai a nossa vida, como a gente dirige nossos planos, como a gente faz nossas escolhas. E é certeza absoluta, como o Júnior disse aqui algumas vezes, e a gente tem falado nas redes, é certeza que você já recebeu no seu timeline, na sua página não sei de onde, no seu grupo de WhatsApp, além do ser bom ano novo, etc., dicas, que a gente deve fazer no novo ano, como a gente deve interpretar o novo ano, e um monte de outras coisas. Porque é comum dessa época a gente pensar em coisas novas, pensar numa nova direção. E novas metas, propósitos nascem. E é verdade que às vezes nem tão novas assim. Propósitos que a gente tem com a gente já há anos que vão nos acompanhando. E por alguns motivos a gente tem tentado enumerar e pincelar algum deles nesse tempo daqui. Nesse novo ar do novo ano que começou. Pelo menos a vinheta já passou, né? Novo ano que já está aqui. E a gente está aqui num presente de um novo tempo. Então, sobre esse exercício, né, de falar de metas e propósitos, eu quero fazer um breve resumo para você que não esteve aqui nos últimos 2 domingos. Coloca a primeira para mim, Aninha. A gente falou de princípios régios no primeiro domingo. Princípios que vão, então, determinar para a gente como lidar com a questão de metas e propósitos. E tem uma coisa que ainda antecede, pensando nisso, antecede tudo. Vamos dizer que a coisa mais original é entender que eu sou fruto de uma meta e propósito do próprio Deus. A palavra de Deus é clara nisso. Não existe nenhum haja que não passa por ele. Entender que eu sou, então, diretamente resultado de um projeto, de um plano, de um desejo de Deus. É importante lembrar que, nesse momento aí, no seu corpo, sua pele, seus vasos sanguíneos, milhares de células estão trabalhando diante desse propósito, do propósito da vida, lutando para que a gente continue nesse propósito que Deus colocou. Dentro de nós existe um movimento de um propósito de Deus, de vida, que luta, que pensa para a vida. Além de prosseguir, é claro, nessa própria natureza do que é nosso, do que compete a cada um de nós, de fazer planos, de fazer metas, de ter, então, propósitos. A gente passou pelo texto que não dá para não passar por ele, que de Provérbios 16:9, que diz exatamente isso. É da natureza humana fazer planos. A tradução é exatamente essa. É da natureza humana. A gente precisa, para poder se nortear nessa vida, ter um mínimo de foco. Seja para pensar o pão que eu vou comprar, seja que tipo de café que vai, por qual caminho eu vou, como vai ser as metas dessa semana. Esse tempo de férias, a gente estava lá com um casal de amigos, e um amigo nosso estava a todo vapor. Achou um cantinho, estava online lá, e ele estava em reuniões para planejamento do primeiro semestre. Então é assim que funciona. A gente precisa, é da natureza. E a palavra de Deus nos aponta isso. Mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Esse é um senão importantíssimo para a gente sempre se lembrar nessa conversa. Provérbios 19:21 vai dizer: o homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Eu disse aqui, naquela ocasião, que é importante a gente puxar a trena, abrir o caderno, abrir a calculadora do celular, pensar, fazer plano. É importante. É assim que tem que ser. Cabe a nós que assim seja. Mas entender e lembrar sempre que o nosso Senhor, ele tem a última palavra porque ele é onisciente, porque é onipotente. Mas de forma alguma, eu acho que ele fica atrás da moita brincando com a gente. Opa, apareci, esse era o plano, e agora? Qual vai ser? Não, segue teu plano. E aí a gente passa por um outro princípio, Aninha. Coloca lá pra gente. Que é exatamente esse, que a gente vai fazer os nossos planos. Mas a gente vai consultar o coração, e a gente juntos aqui chegou nessa conclusão, que precisa ser até uma coisa simultânea. Eu faço o plano, eu penso no que vou fazer, mas já consulto o coração. Por quê? O que é que está me levando a fazer essa escolha?
Por que eu estou desejando isso? Por que meu plano está sendo direcionado para esse ponto? O que direciona isso? Então é um movimento. É um movimento como é o nosso coração, como é a nossa vida, sempre movimento. Movimento de fazer planos e consultar o coração e entregar o caminho ao Senhor. Nesse texto maravilhoso está escrito ali embaixo. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Acreditar nisso. Acreditar na palavra de Deus. Faz seu plano. Consulta o coração. Acho importante também, muito importante, está aí uma das funções da igreja. Puxa, ô Tiago, eu estou aí, o amigo do Tiago chega, Tiago, eu estou pensando em fazer isso aí, cara, aí é frio, hein? Né? Então a igreja está aí para isso, os conselhos, as pessoas, os irmãos, gente que se preocupa com você, mas procura o conselho certo. A gente tem a tendência, às vezes, de achar uns conselheiros que vão dizer sim para umas coisas que a gente acha que já sabe que não vai dar muito pé, não é? Então, vai atrás de gente que gosta de você, que se preocupa com você. E a gente viu no domingo passado, com o pastor Júnior, passando por esse célebre texto do Salmo 23, uma palavra importante que despontou ali, que é coragem. E o Júnior passou por um texto muito importante, pode colocar, Ana, que fala de caminho, que fala de problema no caminho. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Palavra-chave é ande. A gente tem que andar. Termo popular, a fila anda. A gente tem que andar. A gente tem que viver cada dia o seu mal, como diz a palavra de Deus. Fazer os nossos planos, continuar a seguir os nossos planos. Mas entendendo que a gente tem um pastor que nos livra do mal. Essa foto é uma foto real de 2022, daquele incêndio de grandes proporções que houve em Portugal. Muito curioso, né? Porque sempre a gente pensa, né, claro, né, nos seres humanos, nas crianças. Aí tem os cachorrinhos, tem os papagaios, tem os cachorros. E ele estava buscando a ovelha dele, que estava lá como uma boa ovelha, paralisada, a gente vai falar sobre isso, diante do medo, e alguém que vai lá e enfrenta o medo. É disso que a gente está falando. De um pastor que olha por nós, seja lá qual for a circunstância. Isso é muito importante para a gente. Coragem é primordial para avançar, para continuar a caminhar. Eu vou dizer que em determinadas situações, circunstâncias, países, momentos, essa coragem precisa ser maior, não é? Para ir avançando. Para dar o primeiro, e eu digo, para dar o segundo passo também. Para dar ritmo. Né? E aí vai, dia a dia, day by day, step by step. Né? Coragem para passar pelo vale da escuridão, gerada por essas circunstâncias todas. Por diagnósticos difíceis de encarar. Por incertezas nos relacionamentos conturbados. Pelas dificuldades que insistem em nos acompanhar nesse passo a passo, nessa volta que o mundo dá de 365 dias. Coragem, pois ainda que eu ande pelo vale escuro, o vale da morte, eu sei que o seu cajado, o seu olhar, a sua atenção vai estar sobre mim. Amém, irmãos? Amém? Que bom isso. Coragem, pois a graça e a misericórdia, e isso é como nos brinda o final desse maravilhoso salmo. Coragem, pois a graça e a misericórdia, a bondade e o amor do Senhor me seguirão. A tradução fiel desse texto, ela traz uma contradição para o hebraico. Porque quando fala, certamente a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor me seguirão, fala de uma seta. E seta não vem para te fazer cosquinha. Ela vem para ferir, para arrancar um pedaço, para levar a tua vida. Mas ele está falando de uma seta, assim como um míssil teleguiado, assim como o desenho do Pica-Pau dos anos 70, que é aquele míssil que o cara vai para baixo, vai para cima e o míssil continua. Está dizendo que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor são como esse míssil teleguiado de graça que explode no nosso peito quando a gente menos espera. Ou quando a gente abre o peito para que isso aconteça. Como a gente cantou agora. Exatamente. E Jesus, de alguma forma, cita isso. Um pouco antes de voltar para a casa dele. Ele fala assim, Mateus 28, 20. Estarei convosco todos
os dias. Sim, hoje. Sim, amanhã. Sentado com a Martinha ali, que pediu de oração. Falei, ora por mim, amanhã eu vou voltar a trabalhar. Pode dar risada se quiser, não tem problema. Tô com medinho? Tô. Conforme os anos vão passando, a gente vai ficando mais cansado, tem mais consciência dos riscos. A gente, olhando para mim, eu acho que eu vivi o ano passado. Será que eu tenho força para sentar no mocho e ficar o dia inteiro sentado? Então, eu preciso lembrar que ele vai estar comigo, independente do que acontecer. Que essa seta de graça e misericórdia vai continuar atrás de mim. É um texto formidável. Prosseguindo para o alvo, alcançando nosso coração, bondade e amor do Pai, a ponto de receber a gente nos braços dele. Porque o final do Salmo diz isso, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E para mim, como a gente cantou também, casa de Deus é o nosso coração. Casa de Deus é onde ele mora. Então ele está aqui conosco, amém? Uma outra foto curiosa. Olha que depois que a ovelhinha saiu chamuscada do fogo, olha o que aconteceu com ela. Coisa mais linda, né? Baixando a temperatura do corpo. Pode voltar a foto antes? Então, a gente sabe desse versículo, eu conheço muitos de vocês aqui, e alguns têm uma caminhada de longos anos na igreja. Mas vamos falar a verdade? Não tem segunda-feira, estou aqui falando de uma que dá medo? Não tem noites que a gente acha que não sabe quando ela vai acabar, que parece que ela vai durar para sempre? Como dizia Agostinho, essa noite eterna nunca cessa. Existe uma das questões que às vezes nos impede de continuar diante das nossas metas e propósitos. Mesmo sabendo de tudo que a gente falou até aqui. Como uma boa ovelha, existe um entrave, né? Que mesmo ouvindo a voz do pastor, paralisa quando ouve o uivo do lobo. Que mesmo sabendo que está no aprisco, se amanhã sair e ela vir um incêndio, e agora? O que eu faço? Somos ovelhas que precisam do bom pastor. E esse entrave, que ora nos põe para correr, na realidade para trás, em retirada, ou nos paralisa, e é isso que esse sentimento faz, chama-se medo. É um entrave, muitas vezes, que nos impede de continuar. Mais do que isso, retroceder e, às vezes, paralisar. O medo paralisa. O medo nos coloca um limite. É um entrave. Então, eu quero trazer à baila aqui um personagem de uma alta relevância bíblica, que é nada mais, nada menos de um homem que tinha um título de amigo de Deus chamado Abraão. O grande pai da nação de Israel, o grande patriarca judeu, que nunca teria esse nome de pai ou patriarca se não fosse por Deus. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Sua esposa era estéril. Ele, como bom cristão, ia morrer com a Sarinha. E aí, então, esse era o grande medo dele. E a gente continua aqui. Antes da gente entrar no capítulo 15 de Gênesis, eu quero fazer um breve relato, porque eu acho que cabe aqui para a nossa história. Vamos colocar o primeiro quadro, Aninha, por favor. Vamos lá. Gênesis 12 é exatamente quando a promessa da descendência desse start do patriarca Abraão começa. Na saída de Ur até Arã, de Arã até Betel. Quando então Deus o visita e fala sobre a grande descendência que haveria sobre ele. Não só um filho, mas a descendência de uma nação. Sobre uma terra prometida. E uma geração que não daria para contar mais. E que, dessa família que ia nascer em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é uma palavra, então, que vem para o coração de um homem que tinha medo de, enfim, não ver mais o seu nome para frente, de um homem que tinha grande receio, uma grande tristeza, especialmente nessa época muito, muito antiga, não ter descendente era praticamente ser um homem como um zero à esquerda.
Então, a gente tem no capítulo 12, exatamente ali numerado, essa promessa, a saída. Então, quando eles chegam em Betel, a palavra diz que existe uma grande e terrível fome na região. E ele, por conta própria, a gente não ouve então, disse Deus, vá para o Egito. Ele vai para o Egito por medo de passar fome, sobrevivência. As célulazinhas começaram a mirrar. Não vai ter comida para os meus filhos. Não tinha filho ainda. Não vai ter comida para minha família. Vou para o Egito. E foi para o Egito. Conta uma meia mentira. Diz que Sara é uma mulher maravilhosa, fascinante. E fala assim, vai falar para todo mundo que você é minha irmã, porque senão eu vou morrer. Tinha medo ele. Sara vai para a casa do faraó. O texto não é explícito. Tem gente que diz que ela simplesmente vai para a casa do faraó. Tem texto que fala que ele se casou com Sara. Então Deus amaldiçoa a casa de faraó com doenças terríveis. Fala o coração de faraó, que ela é a esposa do Abraãozinho. Ele chega para Abraão, você está louco? Vai morrer todo mundo aqui por conta dessa tua mentira, vai embora daqui. Com medo de ser coisa pior, enche ele de boi, cabrito e empregados, escravos. Ele volta para Betel. E assim acaba o 12. No 13, o que acontece é que ele tinha um sobrinho. O irmão dele tinha falecido. E no contexto judaico, Abraão tem o status de pai, uma responsabilidade sobre Ló. E, obviamente, um homem que não tem filho tem, então, um apreço ainda maior por esse sobrinho, não é? Só que por conta de negócios, por questões financeiras, eles precisam se separar. Porque os escravos e os funcionários estavam brigando, porque não tinha mais mantimento para os cabritos, enfim, estavam batendo cabeça, esse espaço está pequeno para nós. Olha, os estudiosos vão dizer que era grande, sabe, essa criação que eles tinham. Muito embora estavam num lugar mais desértico, mas ainda assim era muito cabrita, era muita criação. Então Ló escolhe um lugar que parecia como os jardins do Senhor, diz o texto bíblico. Excelente lugar para criar cabrito, mas péssimo para criar filho. E ali ele escolhe esse lugar, chamado região de Sodoma e Gomorra. O texto fala exatamente isso. Né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Eles se separam, e Abraão se estabelece em Hebrom, nos carvalhos de Manre, onde Deus mais uma vez lhe mostra a terra prometida, que seria tomada para os seus descendentes. E assim termina o capítulo 13. E o capítulo 14, ele é interessantíssimo, porque ele vai narrar uma batalha. Temos a narrativa de uma guerra onde 5 reis e seus exércitos se unem e atacam Sodoma, Gomorra, seus reis, seus exércitos, mas outros 2 reinos. Eles são sucumbidos, tomam as regiões e levam cativo os reis, inclusive Ló e sua família. Ló era uma espécie de um juiz da cidade. Então, Abraão é tomado por um tamanho senso de justiça, eu acho, de raiva, e ele fica assim, se consumindo. Então ele pega, eu lembro do número, 318 funcionários, gente que cuida da terra, dos cabritos, e faz deles um exército. Olha a coragem desse homem. E vai atrás de 5 reinos. Faz uma estratégia, coloca metas e propósitos, visita eles na calada da madrugada, passa a fio todos, resgata os reis, traz Ló são e salvo, inclusive suas fazendas, diz o texto, seus bens, seus gados, etc. E o texto acaba, o texto no capítulo 14, com aquilo que a gente comentou ano passado. Então os reis presentearam o já rico Abraão com mais um monte de coisa. Então Melquisedeque visita Abraão porque a sua notoriedade, a notoriedade de Abraão percorreu reis e reinos. O homem de Deus, cabra macho, homem corajoso, valente, temido. Mas Melquisedeque é apresentado, aliás, se apresenta nesse momento, exatamente para corrigir qualquer engano. Essa vitória veio por conta da mão do Senhor, que tudo provê. Abraão sabe disso. Então, como era praxe, ele reconhecer
exatamente essa vitória e todas as conquistas, a conquista por si só e também os bens, entendendo que é Deus que provê, ele dá a 10ª parte ao Melquisedeque, que é então a representação de Deus. Deus é que me deu essa bênção. Só para a gente lembrar de novo da origem, de onde vem essa questão da 10ª parte do dízimo. Que é o que a gente faz, entendendo, reconhecendo que o nosso Deus é que tudo provê, que tudo faz. Simbolicamente a gente dá esse 10%, entendendo que é só e somente por ele que a gente tem essa bênção sobre nós. Lembrando que o texto diz que ele não fica com nada que os reis deram, a não ser os 10%. E como ele disse, tudo aquilo que os meus empregados comeram. E assim a gente termina o capítulo 14 e entra no texto que eu queria ler com vocês. Gênesis 15, ele diz assim: depois destas coisas, ficou mais fácil, né? Eu fiz esses quadrinhos só por causa dessas coisas. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E ele fala: não tenha medo. Ele ainda diz: eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Você concorda comigo? Se você não conhecesse já as páginas da frente, tivesse passado nas salas de flanelógrafo e mais, que não é estranha essa palavra de Deus para Abraão, nesse momento, onde a notoriedade do homem é imensa, onde parece que ele e Deus são assim, onde ele tem a bênção do Senhor de uma forma incrível. Por que Deus fala para ele: não tenha medo? Concorda que talvez poderia estar, quando a gente estava narrando lá a visita daqueles que saíram da batalha, e quando eles contam o que aconteceu com Ló, então Deus visita Abraão e fala: não tenha medo. Não teria mais cabimento ali, porque depois de tudo isso, inclusive nesse ato de fé do dízimo, inclusive nesse reconhecimento que foi Deus que deu, tudo que ele teve, toda essa conquista foi por conta das mãos do Senhor. Uma boa dosagem de fé, uma boa dosagem de coragem e de intrepidez. Cabra macho mesmo. Deus conhece o teu e o meu coração. Muitas vezes, aquilo que se aparenta não é. E existia um medo lascado no coração desse homem, com tudo isso que a gente acabou de enumerar, de qualidades, de coisas que o visitou. Existia um medo. Existia um medo. Medo do quê? Dessa promessa que já tinha desde os seus 75 anos, e os anos passando, e nada de chegar ao rebento, nada da Sarinha ficar grávida. Sempre que eu lembro dessa história, eu fico pensando como que era o relacionamento desse casal. O que movia a vida de Abraão era essa promessa. Sara era estéril e ela queria muito dar esse filho. Então ela fazia as contagens do mês. É preciso ser estratégico do ponto de vista da fertilidade, o momento certo. Mês a mês. Grande expectativa. Eu conheço casamentos que tiveram sérias crises por conta da falta dos filhos. Conheço casamentos que acabaram por causa dessa expectativa. Não é simples lidar com isso. Porque é da vida, é do homem, essa continuidade, esse ciclo, esse movimento para a vida. A depressão, que é esse grande filhote do século XX e XXI, é contrária à natureza humana. A natureza humana é vida, é movimento, é para frente. Independente da circunstância que se vive, do diagnóstico que se vive. Temos bons exemplos aqui nessa plateia de gente que com diagnósticos difíceis continua caminhando. Não é, Marquinhos? Não é, dona Carmen? Continua caminhando. É da vida. E além de ele ter esse entrave como o homem judeu de um tempo antigo, Sara também sofria com essa história. Sempre.
Medo que isso continuasse. Medo de viver essa expectativa que não vinga. De uma ansiedade, claro, que é brotada no coração mês a mês. Tem mais do que isso. Deixa eu ir para frente aqui. Primeiro eu vou dizer que eu acho que mesmo Abraão não sabia o quanto que ele tinha coragem, não é mesmo? O quanto que ele era capaz de viver tudo que ele viveu. Que força que residia no seu coração diante desses feitos. Também salientar mais uma vez que para todo mundo conhecido daquela região ele era um homem destemido. Um verdadeiro e poderoso guerreiro. Quem poderia deter um homem como esse? Todos tinham medo dele. Mas ele tinha medo. Ele tinha medo. Apesar de tudo que a gente está falando aqui, Deus indica o medo que estava com ele, que acompanhava seu coração, que essa falta de um herdeiro, isso lhe causava medo. A falta da mais esperada promessa da sua vida, que comia ele por dentro, que muitas vezes pode ser que deixava ele paralisado, ou retrocedendo na fé. Com certeza é possível. Ele era uma pessoa, tá? Gente como a gente. Do que você tem medo, meu querido? Os medos são peculiares e notórios e inerentes de nós. Medos que a gente carrega da infância. A gente, com esse tsunami de informações que nesse setor político, isso gera tanto medo, tanta estagnação, tanta paralisação. E tantos outros medos. Cada fase da vida resguarda os seus. A criança que tem medo de ser aceito, o adolescente que tem medo de ser aceito. Será que eu passo no vestibular? Será que eu vou dar conta disso? O Natan, um tempo atrás, falou: papai, eu acho que eu nunca vou dirigir, eu não vou dar conta disso daí. Eu lembro sempre da dona Neuza, sempre conta, né, filho? Dona Neuza. Dona Neuza era uma senhora da minha igreja, ela tinha 1,47 m. Ela não andava com uma almofadinha, andava com 3 almofadinhas na Brasília. O vidro estava quase na testa, e ela dirigia. Eu falei: filho, eu tinha esse medo. Eu falei: se a dona Neuza dirige, eu vou dirigir. Ela era um ídolo para mim, né? Cada fase da vida, todo tipo de medo. E se meu emprego for embora? Se minha saúde for embora? Se meu marido for embora? E quando meu filho sair de casa? E etc, etc, etc. Certamente alguns medos desses passam por vocês, passam por mim. Que faz a gente correr. E correr daquilo que te faz... Correr daquilo e isso te fazer retroceder. Retroceder seus planos, seus alvos, suas metas e propósitos. Note. Correr dessa coisa que dá medo pode ser literal. Literalmente. Dá meia volta. Ou pode ser subjetivo também. Palavrinha da moda, procrastinar. É, de certa forma, correr de algo que clama por solução, não é mesmo? Não agendo a consulta. Não procuro por alguma vaga de emprego que acho que é melhor não. Não procurar alguém que é preciso estabelecer um diálogo para acertar as coisas. Não procurar saber melhor sobre aquele diagnóstico. Não iniciar o curso, não me inscrever no curso. Não finalizar o curso. Se omitir com alguém ou com algo. Esses e outros tantos exemplos, apesar da gente fazer plano, estabelecer meta, apesar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, a gente continua às vezes com medo. E se eu não conseguir? E se ele não me ouvir? E se ela não ceder? E se chover? E se não chover? E se o resultado for positivo? E se der negativo também, o que eu vou fazer? E se? E se? Veja, o medo obscuro de Abraão, aquele que ninguém via, que todos tinham medo, na verdade é dele, de alguma forma, era: e se eu não tiver um herdeiro? E se essa promessa não vingar? E se esses meses
que parece que é um luto atrás do outro continuarem. De que me vale essa notoriedade na sociedade, a coragem para enfrentar exércitos, se eu não tenho filho? De alguma forma, todas as conquistas, todos os bens, a notoriedade de seu nome, terminaria no dia que Abraão morresse. O seu legado, a sua existência, o seu eu, ia apagar na história. Para o homem antigo isso era muito claro. Se eu tenho conquista, eu tenho que ter um filho para deixar isso para ele. É uma questão existencial, sabe? É como ele se sentisse morto-vivo. Não ia se prolongar essa notoriedade. Ia todo mundo esquecer. Seu nome seria um fim na sua própria existência. E eu pergunto de novo. É importante. E você? Quais são os medos que às vezes te paralisam, te fazem retroceder? Abraão, porém, perguntou. Continuar o texto. Eu só tinha lido o primeiro versículo que está lá. Ó Senhor, ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa, Eliezer de Damasco. Damasco, exato, perdão. Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será então o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele. O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe ainda, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão, palavra importante, texto importante aqui, creu no Senhor. E o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. O Senhor então mediu o seu coração não pelo medo, mas pela crença. Sabe aquela do grão de mostarda? É tudo que ele precisa. Creio, tá bom, vou ficar com a tua promessa. Então, voltando a Gênesis 12, o motivo que orientou o coração, os passos e o movimento na vida de Abraão é o seguinte. Eu vou ler aqui agora, que eu não tinha lido antes. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Olha que recado importante para todos os jovens. Isso é importante. Para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Olha só como isso já tinha acontecido. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Gênesis 12, de 1 a 3. É ali que é o start da caminhada. Abraão talvez não observou que o que lhe fez viver, se mover e existir, como diz Paulo, é exatamente essa promessa. É essa expectativa pela vida que moveu sua vida desde então desse momento dessa palavra. Cada passo da sua vida. Então a promessa lhe deu sede pela vida para continuar a viver. Era estímulo para ele, mesmo não tendo o rebento do lado. Mais tarde, após muita caminhada, após muito saco de sal aberto, e olha que tem história nessa história, gente. Bastante história. Até circuncisão no homem de 90 anos. Olha que coisa complicada. E não tinha anestesia nem a pomadinha. Muita coisa complicada ele viveu. Dentro da sua casa. Crise familiar. Lembra aquilo que a gente falou sobre Sara? Isso explodiu. Filho com a concubina, etc, etc. Outras guerras e outras coisas. Então Isaac nasceu. O rebento veio. Ele conseguiu ver, então. Nessa jornada aqui de fé, em cada passo que ele dava, nessas coisas todas difíceis, esse movimento trazia para ele falta de fé e, ao mesmo tempo, vinha depois força para continuar. Como a gente falou recentemente sobre Romanos 5. Né? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E aí isso gera graça. E isso gera, então, persistência. E isso gera coragem, e isso gera a glória de Deus visitada diante das tribulações, e aí vai.
Porém, Abraão não tinha plena consciência, queridos. Essa parte é bem importante. Eu estou terminando. Ele não tinha consciência que a promessa seria plena em Isaac. Não seria plena em Isaac. Pronto, Isaac nasceu. Fim da história. Lembre-se da promessa. Ele ainda tinha isso. Isaac é uma estrela, eu conto. Milhares, não. Grão de areia, eu não consigo. Tem mais para vir. Tem a terra prometida, etc. Ele sabia que uma nação ia vir desse rebento. Ele olhava para o Isaac e falava, desse menino vai vir tudo. Não era, a história não ia ser plena nos netos. Não seria, com certeza, em Jacó e Esaú. Que depois se torna Israel, e também não seria nos bisnetos dos 12. Nem naquele notório governador do Egito. Nem Moisés, depois de 400 anos de escravidão, na célebre história que o judeu carrega no peito com orgulho de ter sido livre do exército de Faraó e a nação caminhar a seco no meio do mar. Nem isso. Nem isso. Ele não tinha consciência que daquele moleque ali, do Isaac, muitos anos depois, centenas de anos depois, séculos depois, uma judiazinha franzina, 14 anos, ia ficar grávida do rei de Israel. Abraão não fazia ideia que após milhares de anos esse bebê nascido na singela Belém, sob as condições precárias, num contexto de morte, seria aquele que estaria então o fim do seu medo. Se o Abraão era paizão, ele começou a ficar com medo na hora que o moleque começou a subir nas árvores. Ou quando os inimigos dos outros países em volta começavam a se levantar. Não tinha carro ainda, mas talvez tinha um cavalo. E se esse moleque cair do cavalo? E se ele passar lá na Cracolândia da época e alguém levar ele? Pai tem medo, não tem? Oxi. Tem que ter. O fim do medo viria desse rebento, da fé de Abraão, dessa meta e propósito que ele continuou emplacando na sua vida, com todas as dificuldades. Medos que aplacam a alma, que nos faz correr que nos faz retroceder, ou nos paralisam. Eles podem ter um fim, sim. E isso é dissipado pelo amor, a saber, o amor de Deus por mim, por você, revelado por Deus em Cristo Jesus. Rubinho, é verdade, você não tem medo de nada? De um monte de coisa. Acabei de falar para a Marta. Ter Cristo como Salvador, como parceiro de vida, ter o seu Santo Espírito movendo meus passos, me guiando nesse mundo de escuridão, é saber que Deus está comigo. E isso basta. Medos virão, angústias virão, dificuldades virão, mas estarei convosco todos os dias. Eu quero deixar esse quadro para vocês. Eu poderia fazer esse movimento de textos sobre amor, vários. Tem o próximo? E assim a gente termina. Olha que interessante esse ciclo. Deus é amor. 1 João 4:8. Eu não sei o quanto isso te impacta. Deus é amor. Posso dizer, Deus é escolher por mim. Deus é permanecer apesar de quem eu sou. Deus é não desistir de mim. Deus é perdão. Deus é alento. Deus é consolo.
seja aqui agora, seja no leito do hospital que o Edgar está. Deus é presente. Deus é real. Deus é refúgio. Deus é rocha. Deus é ponto. A setinha vai para o Deus amou o mundo. Deus amou o Rubinho. Deus amou o Robert. Deus amou a Mamá. Deus amou o Luquinha. Deus amou o Pedrão. Deus ama, porque Ele é amor. E a setinha vai para o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se Deus é amor, Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus espera, Deus suporta. Porque Ele está em nós. O amor de Deus está em nós. E para terminar meu ciclo, no amor, vamos ler junto esse? Pode ser? Você se encabula? Se não quiser, não tem problema não. Fica em paz. Eu gosto de ouvir o povo junto aí. Vamos lá? No amor, não há medo. Vamos ler de novo? Vamos ler um pouco mais coragem, domingo passado? No amor, não há medo. Agora tinha que ter um glória a Deus da igreja. Cadê? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Gente, se a gente não crê nisso, não tem por quem estar aqui agora, não. Nem voltar domingo que vem. Se esse é desejo do nosso coração, empenhar nossa vida nessa certeza, sigamos. Sigamos seguindo Cristo. Amém?